Olá a todos, bem-vindos ao episódio de hoje, que marca o início da nossa série sobre terapia facial. Será a terapia facial útil para a nossa prática clínica? A fascia é muito discutida ultimamente em consultório e existe até conferências dedicadas exclusivamente a este tecido. Ela é apontada e apresentada como a chave para vários quebras-cabeças clínicos, sendo integrada em variedíssimos tipos de terapia, desde a massagem terapêutica, à libertação miofacial, osteopatia visceral, quiropraxia e até fisioterapia. A fascia está na moda. No entanto, será que importa realmente para a nossa prática clínica? A fascia pode-se contrair como músculos, mas com que força? O suficiente para fazer uma diferença? Este é apenas um dos aspectos que iremos abordar ao longo desta série. E se calhar o primeiro disclaimer que eu faço é o seguinte: a fascia é, de facto, biologicamente interessante. Mas toda a biologia o é, pelo menos na minha modesta opinião. E, portanto, a questão central desta apresentação é a relevância clínica da fascia. Se a ciência que é feita à volta deste tecido não pode ou não traz nenhum aproveitamento a nível clínico, se calhar não fará assim tanto sentido ficarmos entusiasmados pela fascia a nível terapêutico. Nesse sentido, a biologia do sistema imunitário, o olfato ou ainda a epigenética serão temas mais interessantes por tudo o que eles têm a ver com a prática clínica. O que é a fascia? Tradicionalmente, a definição da fascia, segundo a anatomia de Gray, é bastante imprecisa. Refere-se a massas de tecido conjuntivo suficientemente grandes para serem visíveis a olho nu. E, tipicamente, vão envolver os músculos e os órgãos, consistindo também, às vezes, nas bainhas mais delicadas de tendões e nervos, mas também consistindo, às vezes, em estruturas muito mais resistentes e fibrosas, como as cápsulas articulares. Segundo a histologia básica de Junqueira, o tecido conjuntivo é um dos 4 tipos de tecidos básicos do corpo: os músculos, os nervos e o tecido epitelial, que tipicamente reveste a pele e as nossas mucosas. Estes tecidos, ou esta classificação, foi determinada pela sua gênese embrionária. Tipicamente, o tecido conjuntivo origina-se no mesoderma, uma das 3 camadas germinativas em embriões muito jovens. Além dos tecidos mais parecidos com fascia, o tecido conjuntivo inclui ligamentos e tendões, que são, se calhar, os tecidos mais obviamente conectivos dos tecidos conjuntivos, mas o tecido conjuntivo inclui também osso, cartilagem, gordura, sangue e linfa. E a questão é precisamente essa. Toda a fascia é tecido conectivo ou tecido conjuntivo, mas nem todo o tecido conjuntivo é fascia. Na realidade, a fascia é considerado um subtipo humilde do tecido conjuntivo, que nem sempre é mencionado quando se fala ou quando se menciona o tecido conjuntivo nos livros de anatomia ou de histologia. Muitos terapeutas referem-se a qualquer tipo de tecido conjuntivo como fascia, desconhecendo, na verdade, tecidos conjuntivos, se calhar, menos óbvios, como o osso, o sangue e a linfa. Posto isto, de onde é que vem a terapia facial? Onde é que se origina? A terapia facial nasce em 1991, com um médico, Stefan Tipaldos, que formula um modelo de distorção facial. Foi o primeiro momento da história da medicina em que pensou-se na fascia como sendo medicamente importante para a nossa prática clínica. Tipaldos estava convencido que as deformações da fascia eram a causa subjacente da vasta maioria das queixas musculoesqueléticas e que poderia ser consertada com manipulações habilidosas e fortes, tipicamente
usando a própria analogia do Tipaldos, como corrigir as deformações da armação de um carro. A maioria das teorias modernas sobre a importância médica da faixa é diretamente inspirada deste modelo de distorção facial. Só que variam um bocadinho na sua forma de influenciar a faixa. Com que força? O que puxar? Com que ferramentas? As ideias mais originais brilham na net, nomeadamente com empresas que afirmam derreter a faixa, rebentar a faixa, ou que afirmam que, através da rectificação da faixa, uma pessoa consegue reduzir a dor de forma muito rápida e substancial para qualquer queixa musculoesquelética. Algumas ainda afirmam conseguir influenciar a faixa raspando a pele com uma ferramenta de gume duro, tipicamente o gua sha, da medicina tradicional chinesa, enquanto outras, no extremo oposto, afirmam conseguir esse efeito de forma mais sutil, persuadindo amorosamente a faixa a deformar-se. Obviamente, todas estas variações são todas variações de um tema que nunca foi validado cientificamente, como demonstrado por Tal Hammer na sua revisão de 2018. Ninguém jamais demonstrou cientificamente que as distorções faciais existem sequer, ou que qualquer pessoa ou doente pode ser ajudado ou corrigir com terapia manual estas supostas distorções. Foi simplesmente uma ideia que se tornou viral. E em vez de haver uma série de investigações que fosse realizada para tentar corrigir este conceito, simplesmente iremos ver daqui para a frente que toda a investigação à volta da faixa relaciona-se com propriedades básicas do tecido que não importam de todo para a nossa prática clínica. No contexto das terapias faciais, os resultados das investigações de base e de teoria são transferidos diretamente para o ambiente clínico. Essa transferência não é permitida porque já foi comprovado, vezes sem conta, que costuma levar a conclusões erradas. O primeiro passo para corrigir esta situação seria organizar ensaios clínicos randomizados, RCTs, com um acompanhamento a longo prazo para verificar se o FDM, o Facial Distortion Model, este modelo de distorção facial, é o nome em inglês, se o FDM tem um efeito específico no tratamento. Somente quando esse efeito específico for apurado é que fará então, se calhar, algum sentido pensar em mecanismos de ação plausíveis subjacentes a esse efeito. A faixa frágil é, na realidade, uma patologia conhecida. E enquanto muitos terapeutas faciais procuram o bicho-papão do tecido conjuntivo especulativo, existe uma doença relativamente comum à volta da faixa e a última coisa que estes doentes precisam é propriamente dito de libertação facial. Existe um conjunto de doenças interrelacionadas que causam fragilidade do tecido conjuntivo. Mais notavelmente, a síndrome de Ehlers-Danlos, do tipo hipermóvel, e de vários outros, existem também vários outros subtipos dessa síndrome, e também outras doenças ainda mal compreendidas que ficam todas reunidas sob a égide das perturbações do espectro da hipermobilidade. Os sintomas costumam incluir articulações soltas, dor nas articulações, uma pele elástica e aveludada e a formação anormal de cicatrizes. Tipicamente, estas doenças são diagnosticadas ou à nascença ou na primeira infância. As complicações incluem dissecção aórtica, que é quando a camada interna da aorta se ruptura, é muito grave, pode levar à morte. Incluem também luxações frequentes que podem levar à dor crónica, também costumam incluir escoliose ou o surgimento de artroses precoces. Os sintomas que estas doenças têm
todas é algum grau de hipermobilidade, mas também têm em comum uma dor generalizada inexplicável. Exatamente o tipo de sintomatologia para a qual, supostamente, a terapia facial é indicada. Estas condições, infelizmente, são raramente diagnosticadas e os pacientes não sabem o que têm de errado. Podem chegar a consultar vários especialistas sem perceberem a conexão que existe entre as queixas articulares e o envolvimento multissistémico da doença, sendo, portanto, frequentemente consideradas como hipocondríacas e relatando um isolamento social face a esse estigma. Talvez devido à falta de seriedade em torno do diagnóstico da síndrome de Ehlers-Danlos, sobretudo do tipo hipermóvel, o diagnóstico varia entre médicos e os exames clínicos raramente vão para além das articulações e da pele. Mas pergunto, o que é que acontecerá se tentarmos libertar a faixa destes doentes ou até rebentá-la? Provavelmente nada de bom. Isso se realmente a terapia facial conseguisse deformar a faixa. E, na realidade, estes doentes, que provavelmente alguns já foram submetidos à terapia facial, em teoria precisam do oposto, ou seja, de uma faixa menos solta. Para concluir este primeiro vídeo, gostava de partilhar com vocês algumas reflexões sobre a terapia suave da faixa. Aqueles que eu gosto de chamar os sussurradores da faixa. A origem desta teoria é um bocadinho mais vaga e obscura e faz um passo decisivo em distanciar-se do legado de Tipaldos, porque em vez de terapias, em vez de manipulações habilidosas e fortes, tenta alterar a faixa com manipulações certas e suaves. De certa forma, pretendendo alterar a faixa de forma mais inteligente do que propriamente dura. Não existe qualquer evidência ou qualquer razão para achar que se possa alterar o estado da faixa com terapia manual vigorosa, quanto menos com terapia manual suave. Apesar de não ser totalmente implausível, não há razões para acreditar que seja possível ou que seja sequer terapeuticamente interessante, só porque alguns terapeutas assim o dizem. E assim concluo este primeiro vídeo da série sobre a terapia facial. É um vídeo bastante opinativo. No próximo iremos abordar precisamente porque é que a faixa medicamente pode ser muito interessante e também porque é que o raciocínio por detrás do modelo de distorção facial é desleixado e onde é que estão os vários erros que levaram, de certa forma, à propagação viral deste conceito. Concluo com uma frase da música do Leonard Cohen chamada Anthem. There's a crack in everything, that's how the light gets in. Ou seja, há uma fissura em todas as coisas e é por aí que a luz entra. Assim também o é com o espírito crítico. Se gostaram deste conteúdo, ponham um like e subscrevam ao nosso canal. Até à próxima.